Fala galera, sou o professor Daniel Macedo, estou aqui para mais uma aulinha do canal Física Descrita. Hoje nós vamos falar sobre movimento circular. O movimento circular, pessoal, ele vai trabalhar com a ideia de ângulo. Nós precisamos, a primeira coisa, lembrar dessa figura aqui que a gente aprende na matemática, que é chamada de área do setor circular. Quando eu tenho uma fatia de uma circunferência, essa circunferência ela vai ter aqui um tamanho ΔS de borda. Esse tamanho ΔS de borda, ele é igual ao ângulo que eu tenho da minha fatia vezes o raio. A gente vai tentar associar esse movimento circular a, por exemplo, o movimento de um ponteiro de um relógio. A gente sabe que o ponteiro dos segundos se move mais rápido que o ponteiro dos minutos. Então, se a gente pensar no movimento de um ponteiro com o passar do tempo, a pontinha dele vai percorrer a distância ΔS. Mas o corpo do ponteiro vai deixar um ângulo em relação à sua posição inicial. Então marca só, aqui onde está a caneta preta é a posição inicial. À medida que o ponteiro vai girando, ele vai abrindo um ângulo. Essa abertura de ângulo a gente chama de deslocamento angular. E a relação dela é dada pela matemática, né? O deslocamento linear ou deslocamento escalar, que é o nosso ΔS, ele é igual a Δθ, ou seja, variação angular, vezes o raio. Esse raio tem que estar medido em metros. Beleza, pessoal? E aí o que acontece? Se a gente pensar nos ponteiros, o ponteiro do segundo, ele vai conseguir fazer um deslocamento angular mais rápido que o ponteiro do minuto. Esse deslocamento mais rápido no passar do tempo a gente chama de velocidade angular, que é representado pela letra ômega, ou um Wzinho, tudo bem? A letra ômega grega. Ela lembra um W. Como é que é esse deslocamento angular? Essa velocidade angular, perdão. Foi o que eu acabei de falar. É o deslocamento angular, a variação do ângulo, no intervalo de tempo. Por enquanto, pessoal, só preciso que você consiga entender que um ângulo está sendo aberto, um corpo está girando, ele está percorrendo um ângulo com o passar do tempo. E ele pode fazer isso com várias velocidades. E essa velocidade eu estou chamando de velocidade angular. É óbvio que, associado à ponta desse ponteiro, existe um percurso, que é o ΔS. Então, se a gente pega essa equação aqui, ΔS igual a Δθ vezes R, e divide tudo pelo tempo, a gente vai ficar com ΔS sobre ΔT, que é a nossa velocidade, que agora a gente vai chamar de velocidade linear ou velocidade escalar, tanto faz. Δθ sobre ΔT é o próprio ômega. E R é o raio. Então eu posso dizer que a velocidade linear ela é igual à velocidade angular vezes o raio. E aí, pessoal, uma coisa que é importante a gente lembrar. Em matemática, a gente aprende que uma circunferência ela tem 360 graus. E 360 graus equivale a 2π radianos, tá? Então todas as contas que a gente vai fazer aqui, elas não vão envolver graus, elas vão envolver radianos, beleza? Lembra disso, radianos. Então, terceiro ponto, vimos o deslocamento angular, vimos a velocidade angular, agora a aceleração angular. Tu ligou um ventilador, ele começa girando devagar e vai aumentando a sua velocidade. A velocidade angular do ventilador, ou seja, a velocidade para ele dar uma volta completa, ela vai aumentando com o passar do tempo. Então esse ângulo está sendo completo cada vez mais rápido. Isso indica que tem uma variação da velocidade. Então vai ter uma aceleração angular. Como é que a gente calcula a aceleração? Variação da velocidade angular dividido pelo tempo. Essa letra aqui é a letra alfa, tudo bem? Mais uma letrinha grega. Como é que eu meço alfa? Radianos por segundo ao quadrado. Qual é a relação de alfa com a aceleração linear? A aceleração linear é alfa vezes o raio. Repara que toda grandeza linear é angular vezes o raio, ó. Beleza? Esse caso aqui, ele aparece pouco. É importante mencionar, mas é um caso que aparece pouco. O caso que a gente vê mais é o caso de velocidade constante. Bom, pessoal, continuando, né? Nós agora vamos precisar falar um pouquinho sobre o tempo, né? Nós temos duas grandezas temporais para o movimento circular. O período, que é um tempo determinado, por exemplo, qual é o período de uma estação? 3 meses. Demora 3 meses para ter uma estação. Qual é o período de uma gravidez? 9 meses, em média. Demora 9 meses para ter uma gestação, né, de uma criança. Então, o período é um tempo necessário para que ocorra uma repetição. Depois dos 3 primeiros meses do ano,
Você tem mais 3 meses, depois mais 3 meses, então a cada 3 meses ocorre uma estação. Então se eu dividir um intervalo de tempo pelo número de repetições, eu calculo qual é o período desse evento. Exemplo, eu sei que no ano tem 4 estações, são 12 meses. 12 dividido por 4, 3. O período de uma estação, 3 meses. Beleza? A gente também vai usar a ideia de frequência. A ideia de frequência é o inverso. Número de repetições por intervalo de tempo. Por exemplo, quantas voltas o ponteiro do segundo vai dar em 5 minutos? Ele vai dar 5 voltas. Tudo bem? Então, você vai pegar o número de repetições e dividir pelo intervalo de tempo para calcular a frequência. Tem uma criança num balanço, ela vai e volta. Se em 1 minuto ela foi e voltou 20 vezes no balanço, então 20 dividido por 60 segundos vai ser a frequência dessa criança. Então ela tem 1/3 de frequência, né? Essa vai ser a frequência dela, 1/3. E aí, se a gente pensar no período, ela demora 3 segundos para ir e para voltar. 60 dividido por 20. Tudo bem, pessoal? Com isso, a gente percebe que o período, que é o tempo para que um evento aconteça novamente, o tempo para uma repetição, é o inverso da frequência. Número de repetições por intervalo de tempo. Eu posso escrever, e essa fórmula é super importante, que o período é o inverso da frequência. E a gente vai usar bastante essa fórmula. Por enquanto, essa e essa fórmula aqui. Tudo bem? Agora, como é que eu meço o período? O período vai ser medido em segundos. E a frequência? Hertz. Hertz. Hz, que seria repetição por segundo, né? Rotação por segundo, tanto faz. Só que existe uma unidade usual de frequência, que é o RPM, rotações por minuto, ou repetições por minuto. Um RPM, pessoal, quando eu tenho, por exemplo, 60 rotações por minuto, significa que em 1 minuto o objeto girou 60 vezes. Então, quantas vezes ele vai ter rodado em 1 segundo? Se em 1 minuto, que são 60 segundos, ele girou 60 vezes, em 1 segundo ele vai ter girado uma vez. Então, para eu passar de RPM para Hertz, basta eu dividir o valor de RPM por 60. E se eu quiser fazer o contrário, basta eu multiplicar esse valor por 60. Tudo bem? Agora a gente vai chegar na nossa fórmula, numa das 3 fórmulas principais. Eu já marquei com vocês essa aqui, e agora a gente vai ver a velocidade angular, o ômega, para uma volta completa. O que acontece? Com uma volta completa, a variação angular é de 360 graus, ou seja, 2π radianos. O tempo não é um tempo qualquer, é um período, porque quando eu dou uma volta completa, eu vou repetir o movimento. Se eu substituir na forma ômega igual a Δθ por ΔT, onde está Δθ eu vou colocar 2π, onde está ΔT eu vou colocar período. Então eu chego nessa expressão. E qual é a vantagem dessa expressão aqui, galera? Essa expressão só depende do período. 2π é uma constante. Então se o período é 2 segundos, a velocidade angular vai ser 2π sobre 2. Se o período for 4 segundos, 2π sobre 4. E por aí vai. Só que eu sei que o período é o inverso da frequência. Então se ele está dividindo, a frequência entra multiplicando. Está aqui as nossas fórmulas, né, para calcular a velocidade angular. E a gente vai relacionar essas 2 fórmulas aqui com essa fórmula aqui. É o que mais é cobrado dentro de movimento circular. Beleza até aqui, pessoal? Agora a gente vai falar sobre associação de polias. A associação de polias, pessoal, ela pode acontecer de 2 maneiras diferentes. Ou a gente tem polias com eixos diferentes, ou a gente tem a polia com o mesmo eixo. Vamos entender isso. O que seriam polias com eixos diferentes? As polias com eixos diferentes, elas seriam polias com uma catraca de uma bicicleta. Polias, pessoal, a gente pode entender como engrenagens, tudo bem? O que acontece? Você tem uma figura mais ou menos assim. E aí, uma corrente liga essas 2 engrenagens da bicicleta. Beleza? Aqui eu tenho um raio A, aqui eu tenho um raio B. Essa imagem é para polias de eixos diferentes. Agora,
tem uma outra imagem que também representa polias de eixos diferentes. Seria, por exemplo, as engrenagens de um relógio. Você tem lá uma engrenagem aqui, de raio A, e uma engrenagem colada aqui, de raio B. A ideia é, a explicação para essas duas engrenagens funciona da mesma forma. Quando a gente tem esse sistema, a corrente aqui, o ponto que está saindo daqui, ele tem que entrar aqui. Senão a corrente ela vai soltar do sistema. Para que isso aconteça, a velocidade com que um ponto está girando aqui, ela tem que ser igual à velocidade que um ponto está girando aqui, para sair um dente daqui e entrar um dente aqui. Então a gente garante que as velocidades lineares dessas polias são iguais. Mas a gente viu que velocidade linear é angular vezes o tempo. Então a gente pode substituir VA por ômega A, raio de A, ômega B, raio de B. Quem tem o maior raio, galera? Não é o raio A? Então quem vai ter a maior velocidade angular? Você faz assim, ó. Onde está o raio A, você bota a setinha para cima. Onde está o raio B, você bota a setinha para baixo. Aí você faz a mesma coisa para o ômega. Esse cara não é o maior? Então o ômega vai ser o menor. Esse aqui não é o menor? Então o ômega vai ser o maior. Quem tem o maior raio tem a rotação angular menor. Quem tem o menor raio vai ter a velocidade angular maior. Agora, a gente pode abrir também ômega A, a gente viu aqui, ó, como 2π vezes a frequência. Então vai ficar algo assim, ó. 2π frequência de A vezes o raio de A igual a 2π frequência de B, raio de B. Corta essas duas frequências, esses dois π's, perdão, galera, dos dois lados. E a gente vai ficar com a expressão frequência de A, raio de A, igual a frequência de B, raio de B. Quem gosta muito dessa expressão é a prova do Enem, que é lá que você veja qual é a polia que vai ter a maior frequência. Mesmo esquema, quem tem o maior raio tem a menor frequência, quem tem o menor raio tem a maior frequência. Beleza, pessoal? Último caso é o caso de eixos iguais. O caso de eixos iguais, pessoal, o caso lá do franguinho de padaria. Você tem lá um espeto com vários objetos presos. Esses objetos que estão ali, os franguinhos que estão presos ali, eles giram com a mesma velocidade. O espeto de churrasco também. Você coloca lá a carne lá presa no espeto. Quando você gira o espeto, você garante que todas as carnes que estão presas no espeto girem com o mesmo ângulo. Então, o desenho seria algo assim. Ou você pode imaginar, né, uma barra que está ligada a uma polia, ligada a outra polia. E essas polias aqui, elas têm raios diferentes. Aqui tem um raio RA, aqui tem um raio RB. Mas elas vão girar com velocidades angulares iguais. Porque quando eu girar esse espeto aqui, a polia vai girar junto. Outro desenho que representaria o mesmo eixo seria se eu tivesse algo assim, né? Duas circunferências, uma dentro da outra. E aí você tem um raio RA e um raio RB. O que vai acontecer, pessoal? Nos dois casos, a gente vai colocar, eu vou chamar isso aqui de RA, RB, porque no desenho de cima eu coloquei o B como maior. A gente vai dizer que as velocidades angulares A e B são iguais. Se elas são iguais, por consequência, a velocidade linear de A sobre o raio de A é igual à velocidade linear de B sobre o raio de B. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Quem tiver o maior raio tem a maior velocidade. Agora elas são diretamente proporcionais. Quem tiver o menor raio vai ter a menor velocidade de rotação. Beleza? Bom, última coisa. Quando essa polia gira no sentido horário, essa aqui também gira. Quando essa polia gira no sentido horário, essa gira no sentido anti-horário. E aqui as duas giram no mesmo sentido por conta da rotação. Valeu, galera. Espero ter ajudado vocês. Um abraço. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Valeu, valeu.